Ok, pessoal, vamos lá então. Vamos dar início à nossa continuação do nosso tema da EBT. Para quem não conhece, EBT, Estudo Bíblico Teológico. Bom, nós estamos falando sobre o desenvolvimento da fé, né? E falamos sobre o que é a fé, para que serve a fé, e hoje nós vamos continuar essa videoaula falando sobre os perigos para a fé. Quais são os perigos que colocam a nossa fé em risco, uma vez que nós estamos vivendo, né, no período da apostasia da fé? Eu vou estar falando isso sempre nos vídeos para a gente estar gravando da mente qual período bíblico a igreja está passando, tá bom? Você está, se você não sabe, no período da apostasia da fé. Então, qual perigo a nossa fé está correndo, né? O que coloca a nossa fé em risco? Em risco de queda, em risco de desânimo, em risco de... Entendendo, né, como eu disse no vídeo para trás aí, o que é apostasia, né? Abandonar, trocar, né, por outra coisa. Para quem não acompanhou os vídeos, volta aí para saber o que é a fé, para que ela serve. Vocês vão entender do que nós estamos falando. Então, dentro da nossa temática aí, né, sobre o desenvolvimento da fé, quais são os perigos para a nossa fé? O que pode fazer a nossa fé aí cair? O que pode fazer a nossa fé aí esmorecer, diminuir? Porque a fé ela é um dom, né? A fé é um dom dado por Deus, no qual a gente precisa permanecer em exercício com ela. Se a gente não permanecer com a fé em exercício, a fé ela não desenvolve, não é verdade? Ela é a mesma coisa do nosso cérebro. O nosso cérebro é do mesmo jeito. Nós precisamos desenvolver porque ele é um preguiçoso. Se a gente não aprender, se a gente não estudar, se a gente não buscar as coisas para desenvolver ele, e ele permanece em inércia aí, né? E muitos acabam perdendo neurônios, esquecendo coisas aí, pela falta do uso do cérebro, do desenvolvimento do cérebro. A fé é a mesma coisa. Se você não desenvolver esse dom, se você não desenvolver... E como que você desenvolve? Lá, para que serve a fé? No vídeo para trás aí. Se você não desenvolver a sua fé, ela permanece em inércia. E tudo aquilo que for lançado sobre você, você vai começar a captar, você vai começar a receber, como se fosse alimento para a sua fé. Na verdade não é. Então vamos lá. Quais são os perigos para a nossa fé? Primeiramente, eu quero pedir a Deus que possa vir abençoar essa aula nossa, né? Para que ela possa ser construtiva na minha e na sua vida. Então que Deus possa iluminar a sua mente aí do outro lado da telinha, para você estar absorvendo tudo aquilo que nós estamos falando, só que não absorver de qualquer forma, absorver da forma que eu sempre falo, absorver pegando a Bíblia e comparando na Bíblia, buscando na Bíblia, aprendendo na Bíblia, tudo aquilo que nós estamos ensinando aqui, né? Para que você não fique somente nas palavras de um pastor, mas também você pesquise e busque na Bíblia texto com texto, para você cada vez ser mais rico em conhecimento bíblico, tá bom? E isso alimenta a sua fé, é um remédio contra os perigos da fé, amém? Então vamos lá. Primeiro probleminha aí, ó. Nós estamos vivendo um período onde a sua fé vai ser atacada de tudo quanto é lado, a sua fé vai ser testada de tudo quanto é forma. Isso com propostas do mundo, isso com coisas que o mundo vem lançando, com os períodos que nós vemos passando, pandemia e tudo mais, né? Guerras, etc. Tudo que a Bíblia já preveniu aqueles que leem ela. Então, esses perigos aqui, ó, é tudo aquilo que vai vir para derrubar, enfraquecer ou fazer você perder ou trocar a sua fé, né? Passar a utilizá-la em outro lugar, de outra forma, para outros fins, tá bom? E eu separei aqui para a gente poder estar aqui conversando, né, discutindo aí nessa terceira videoaula a respeito da fé. Eu separei dois parâmetros aqui, dois perigos aqui que eles são contemporâneos, mas ao mesmo tempo eles são bem antigos, mas que é algo que vem dando certo desde sempre para derrubar a fé das pessoas. Então, e particularmente eu acho que é um dos mais perigosos, os dois mais perigosos aí para mim e para a sua fé. Então, se ele vem dando certo e é uma artimanha, é uma estratégia, uma ferramenta do inimigo
para derrubar a fé do cristão, obviamente nós precisamos identificar esse perigo e nos armar, nos municiar aí contra, né? Colocar um escudo aí contra esses dois perigos que nós vamos destacar aqui. Vamos lá. O primeiro perigo aí que eu gostaria de destacar para vocês, para a gente poder estar falando sobre ele, são esses aqui, ó. Falso profeta. Falso profeta. A Bíblia, ela nos fala que esses falsos profetas, esses falsos doutores, etc., não é de hoje que eles existem. Na verdade, já é de muito tempo que o falso profeta ele existe, né? Ele vem aí mesmo, desde sempre, desde que a verdade foi implantada na terra, a falsa profecia, o falso ensino, o engano, ele vem também junto aí para tentar desvirtuar aqueles que estão buscando esse caminho da fé, né? O caminho que leva mesmo, que mostra a graça, né? Que descobre a graça aí. Os falsos profetas, eles estão aí também para poder ensinar ao povo aqui na terra ao contrário, né? A falsa doutrina, ela é mesmo de fato um veneno aí para a fé. Visto que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ele vai falar exatamente isso mesmo. Olha lá, Romanos capítulo 10, versículo 17, ele vai falar assim, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de quem? Ouvir a palavra de Deus. Então, o que acontece? Aonde que é o ponto aonde esse falso profeta ele vai atingir? Quero falar para você, a Bíblia Sagrada, eu costumo dizer que ela é o nosso manual de fé e regras, né? Vivência, é o que te norteia. Então, o falso profeta, entendendo aqui, ó, profeta, o que é um profeta? Profeta, a Bíblia deixa destacado para nós, seus leitores, que o profeta, desde a antiguidade, antes mesmo de Jesus Cristo, Deus utilizava o profeta para poder falar com o seu povo a respeito daquilo que ele deseja para o seu povo aqui na terra. Ou seja, Deus falava com o profeta falava com a igreja, com o povo de Deus aqui na terra. Então, como era respeitado um profeta, né, na época aí que era utilizada essa prática aí, como era respeitado? O profeta falava e Deus falando era a mesma coisa. O profeta falou e Deus falou é a mesma coisa. Então, o falso profeta, ele vem utilizando esse atributo da profecia para poder falar com o povo segundo vamos dizer aí, a ordenância de Deus, né? Hoje, trazendo para hoje o falso profeta, ele vai falsamente profetizar dentro daquilo que nós entendemos que é a voz de Deus, que é quem? Quem é a voz de Deus hoje? O que a palavra vai falar? Antigamente Deus falava com o seu povo através dos seus profetas, hoje Ele tem falado através do seu Cristo. O que é falar através do seu Cristo? Aonde que está exposto o Evangelho de Cristo, aquilo que Cristo veio na terra fazer e mostrar para nós o caminho onde nós devemos trilhar? Onde é que está escrito isso? Na Bíblia. Na Bíblia. Tá? Então, antigamente Deus utilizava os profetas. Hoje Deus utiliza a Bíblia. Tudo que você precisa saber a respeito de Deus, o que Deus quer para você, o que Deus planejou para você como servo dele, tudo isso você vai encontrar na Bíblia, tá bom? Na Bíblia. Só a Escritura, somente a Escritura. Então, o falso profeta, deixa eu colocar um risquinho aqui, só para a gente começar desenhando aqui uma linha cronológica da falsa profecia.
O falso profeta, ele utiliza, né, o atributo da profecia, falando segundo a Bíblia, e aí a gente tem que entender o seguinte, que ele utiliza a Bíblia, não significa que ele utilizando a Bíblia, ele está falando segundo a voz de Deus, tá bom? Já vamos entender isso mais para frente. O falso profeta, ele vai utilizar a Bíblia para falar com quem? Com o povo, conosco, né? Estamos trazendo para hoje, tá? Esquece lá atrás, antes de Cristo lá. Antigamente, Deus utilizava mesmo os profetas. Mas, por final, nós vamos falar um pouco sobre a respeito de profetas hoje, nos dias de hoje. Tá? Então, meu irmão, o que acontece? Seguindo aqui, é exatamente o que acontece hoje em dia. Tá? Lembrando, tá? Tenha sempre em mente, perigos para a fé. Estamos falando dos perigos para a fé. Então, o primeiro perigo aqui, quem que é? O falso profeta. Tá bom? Então, primeiro perigo aqui, falso profeta. Falso profeta, ele vai falar segundo a Bíblia, uma vez que nós entendemos, se você não tem a Bíblia como fé e regra, e você tem outras pessoas que têm autoridade ao mesmo nível da Bíblia, né, que tem a sua ordenança, a sua palavra, as suas escrituras, né, os seus ensinamentos, se você tem pessoas assim, seres humanos, ou sei lá, outras coisas, que equiparam a Bíblia, infelizmente eu preciso te falar que você está fora de todo esse contexto que nós estamos falando. Por quê? Deus nunca deixou ninguém nessa terra com a mesma autoridade da Bíblia. Tá bom? Deus nunca deixou. Ninguém tem autoridade suficiente, a sua palavra, seus ensinamentos, suficiente para equiparar a Bíblia, suas autoridades. Sua autoridade de ensino. Ninguém tem. Hoje em dia, eu falei que eu ia falar sobre os profetas de hoje, né? Hoje em dia, o que é um profeta hoje em dia? Antes não era quem falava segundo a voz de Deus, hoje é quem fala segundo a Bíblia, tá bom? É quem fala segundo a Bíblia. Esquece o falso aqui, ó. Só ensinar vocês o que é um profeta hoje, tá bom? O profeta verdadeiro hoje é quem fala segundo a Bíblia. Então quem que é o profeta? O profeta é o pastor que é fiel à Bíblia, tá? O profeta é o apóstolo. Eu poderia me estender nessa questão do apóstolo, tá? Hoje em dia não existe mais apóstolos na mesma autoridade como Paulo 12, não existe mais, tá bom? Porque esses apóstolos antigamente, eles foram utilizados e dotados de uma autoridade para escrever a Bíblia, tá bom? Para escrever a Bíblia, foram inspirados para escrever a palavra de Deus, lançar o fundamento, tá bom? Para lançar o fundamento. Esses apóstolos foram utilizados, né, para lançar o fundamento, que é o Evangelho, e aí pessoas foram inspiradas para escrever a Bíblia, segundo o andamento, né, desses apóstolos. Então hoje em dia não existe mais apóstolos, desde que você entenda apóstolo nessa autoridade. Se você entende apóstolo como o seu significado original, apóstolo significa enviado de Deus, aí sim, aí existe apóstolo, porque quem é enviado de Deus? Todo crente verdadeiro que entende que está atribuído Marcos capítulo 16 à vida dele. Ide por toda a terra, olha, você já foi enviado, tá bom? Olha a ordenança, ide. Se você é um cristão que está enquadrado dentro de Marcos capítulo 16 ali, então você também pode se considerar um apóstolo, porque você foi mandado, você foi enviado, tá bom? Apóstolo, enviado. Profeta, boca de Deus. Então o profeta hoje fala segundo a Bíblia. Se o profeta profetiza e não é de acordo com a Bíblia, ele se torna um falso profeta. A Bíblia deixa claro isso pra gente, tá bom? Por quê? Porque o profeta, o mestre aí, né, o doutor e tudo mais, ele foi colocado aqui na terra, tá bom? Para poder fazer o quê? Ensinar doutrinas, né? Ensinar a doutrina. Porém, o falso profeta, ele vem ensinando coisas ou mostrando coisas, né? Por visões, por sonhos e etc, né? Cada um hoje em dia aí tá bem bagunçado isso, cada um fala que viu alguma coisa, que sentiu alguma coisa, e aí já equipara a profecia ao nível de profecia e sai lançando aí e muita gente cai, né? Mas aí quando você vai ver como que você testifica se é ou se não é? Bíblia. Bateu com a Bíblia? Bateu. Então, amém. Se cumpriu? Amém. Agora não se cumpriu? Falso profeta.
É falso profeta, não tem rodeio. A Bíblia é simples, gente. A Bíblia é simples. Às vezes a gente fica querendo colocar milhões e milhões de dificuldades para aprender a Bíblia e tudo. A palavra de Deus é simples, tá bom? Basta você buscar santidade no Espírito aí, fidelidade na palavra, que Deus vai iluminando sua mente. A iluminação vem pelo Espírito, né? Iluminando sua mente e você vai aprendendo a palavra, tá bom? Sendo fiel aí, buscando estar junto com pessoas que saibam explicar a palavra conforme ela de fato é e não conforme aquilo que nós imaginamos ou queremos que ela seja. Amém? Então, o falso profeta é perigoso demais para a nossa fé. Por quê? Porque igual nós acabamos de ler lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir qualquer coisa? Não, ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ouvir a palavra de Deus. Quando você tem alguém que está aí pregando a palavra de Deus e falsamente está fazendo isso, ele está te levando a quê? Para que o profeta, o doutor, o mestre veio? Para espalhar doutrinas, né? A doutrina, o que é a doutrina? A doutrina é uma série de ensinamentos que leva a gente a um fim específico. Que fim específico que é esse? É aprendermos a vontade de Deus segundo a Bíblia, tá? E não a vontade do falso profeta, bom? O falso profeta, gente, ele pode ter vários motivos de estar falsamente fazendo isso, profetizando falsamente. Ele pode querer status para si mesmo, ele pode querer engrandecer o seu ego, ser conhecido, ele pode ser de fato alguém malicioso que quer espalhar o erro mesmo, tá bom? Assim como o anticristo que está por vir e ele vai vir primeiramente em pele de cordeiro, mas depois ele vai mostrar que ele veio. Então o falso profeta ele tem vários motivos para fazer isso, mas por trás do falso profeta sempre tem um ser só, o capeta, tá bom? É sempre ele que é o disseminador da mentira, da falsidade, do erro e do engano. Amém? Então, eu quero que você corre comigo lá em 2 Timóteo, no capítulo... Está de papel ali. 2 Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 16 e 17, tá bom? 16 e 17. Vai falar assim, ó. Nós estamos falando da doutrina, né? Vou só colocar um ponto aqui. Só um ponto aqui. Porque o que nós falamos, né? Que o falso profeta ele utiliza a Bíblia para enganar o quê? Ele usa a Bíblia para espalhar falsas doutrinas. Falsas doutrinas para o povo, nem para nós, que aí, às vezes estamos aí panguando na Escritura e não estamos dando o devido valor que ela de fato tem, não é verdade? Aí a gente prefere pegar o telefone e ficar com ele 1000 horas no Instagram, no WhatsApp e não consegue ficar meia hora lendo a Bíblia. Aí quando a gente se depara com um falso profeta, um falso doutor, né, alguém que vai querer te ensinar uma doutrina ou falar algo segundo Deus, que Deus falou com ele e tudo, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Crer. Não é verdade? Então, o que acontece? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando alguém está falando como se fosse pela palavra de Deus aqui e te ensinando a doutrina, se você não está embasado na Bíblia, o que acontece? Fraquece a sua fé, porque você vai acreditar em coisas que na verdade não tem nexo, não tem nada de Bíblia. Mas você não vai saber disso porque você não é Bíblia, né? Então, lá em segunda, nós falamos de doutrina, né? Falando lá em 2 Timóteo, vou colocar aqui, ó, doutrina, tá bom? Pra gente doutrina, não é o segundo ponto não, tá? Nós estamos aqui dentro dessa primeira chave aqui do falso profeta. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, vai falar assim, ó: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para o ensino, para redarguir, ou seja, corrigir, né? Para instruir em justiça, lá no versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O que Timóteo está falando aqui na segunda carta dele?
toda doutrina, ou seja, toda a escritura, né, toda a escritura, ela é proveitosa, ela é apta, ela tem capacidade, né, para poder fazer isso, para ensinar a gente, para ensinar, para corrigir, né, para a gente cada vez estar sendo aperfeiçoados aí, para a gente poder estar cada vez mais sendo aperfeiçoado em quê? Na própria escritura, né? Ou seja, a escritura que Timóteo está falando que ela é um parâmetro para nós, ela é algo que a gente precisa ter como a mesma coisa que nos dá a liberdade para aprender e evoluir, ela também precisa ser algo para que corrija, para que nos mantenha dentro aí daquilo que é o parâmetro de Deus, tá bom? Por que eu estou falando isso, gente? Eu não vou falar tudo sobre o falso profeta que não, o falso profeta faz, não. Porque também eu quero que vocês aí desenvolvam e aprendam também, buscando, pesquisando. Mas o falso profeta, uma das artimanhas dele também hoje em dia é espalhar aí a libertinagem, né? O que é a libertinagem? Para quem não sabe, é a liberdade em excesso, né? O apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa. Eu sou livre para fazer qualquer coisa, você é livre para fazer qualquer coisa. Mas será que convém eu fazer algumas coisas? Né? O que não convém eu fazer? A Bíblia, né, igual o 2 Timóteo, que o Timóteo falou na sua segunda carta aqui, vai nos falar que a palavra de Deus, as Escrituras, olha para você ver, ó, abre entre chaves aqui, ó, toda a Escritura, o que? Divinamente inspirada, tá bom? Por que fala divinamente inspirada? Isso é interessante a gente destacar aqui, porque hoje em dia tem pessoas que se autoproclamam profeta, boca de Deus, tá bom? Tô falando hoje em dia, tá, gente? Mas tem muita coisa que já veio e tem vindo aí, desde lá de trás, pessoas, homens e mulheres que se destacam como profetas, e aí criam livros, doutrinas e etc. Tudo isso para que o povo siga as ideias que a pessoa fala, que é Deus quem está mandando, né? O profeta ele pega e fala que é Deus que está mandando criar doutrinas, e aí o povo, por não conhecer, né, por perecer por falta de conhecimento, ele de fato perece, a humanidade ela perece por falta de conhecimento. Porque aí, vamos supor, vem uma pessoa e fala que Deus inspirou ela, Deus apareceu para ela, né? Geralmente o questionamento é sempre esse: Deus apareceu em sonho para mim, Deus falou isso comigo, eu tive aqui uma visão, tá? E aí Deus falou isso comigo. A pessoa vai, mete isso num papel e sai espalhando para um lado para o outro. Pelo povo não ter, de fato, a doutrina bíblica, ou seja, pelo fato das pessoas não ler a Bíblia, vai acreditar, entendeu? Vai acreditar porque não tem um parâmetro, não está embasado aqui, ó, em 2 Timóteo, que nós acabamos de ler, né? Que a Escritura, ela tem que ser o quê? Divinamente inspirada. A Escritura divinamente inspirada é só a Bíblia, não existe outra. Por mais que existam pessoas, por exemplo, eu mesmo tenho pastores, né, que eu aprendo com eles. Nesse exato momento. Eu estou ensinando vocês a respeito dos perigos da fé. Mas eu estou equiparando as minhas escritas aqui, a criação de doutrinas novas? Não. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando um ensino que já está na única escritura que é divinamente inspirada. Caiu. Eu estou pegando aqui a escritura que é divinamente inspirada e unicamente divinamente inspirada, e estou extraindo dela um conteúdo para passar para vocês. Aí você fala assim: mas se você está passando um conteúdo de uma palavra que é divinamente inspirada, logicamente, então o seu ensino é divinamente inspirado, não porque veio para você, mas porque está na própria Escritura. Entre aspas, sim, mas o fato de criação de doutrina, criar doutrina, se eu estivesse fazendo isso aqui, tá bom? Criando o quê? Novas doutrinas. Vale a pena a gente deixar destacado aqui, pessoal, que isso aqui, vou colocar aqui em cima, novas, tá bom? Novas doutrinas.
O falso profeta, ele vem fazendo isso, mostrando novas doutrinas, tá? Que não está na Bíblia, mas ele sempre vem extraindo da Bíblia essas novas doutrinas, é uma ramificação, tá bom? Ele vem trazendo aqui novas doutrinas e, como sendo um falso profeta, ele vem sempre falsamente mostrando que Deus falou isso com ele através de sonho, através disso ou daquilo, tá bom? Então vocês precisam estar aqui, ó, de orelha em pé nisso aqui, ó, novas doutrinas. O que o apóstolo Paulo vai falar? Se nós mesmos, ou até mesmo um anjo do céu, descer e pregar a vós um outro evangelho, considerado é o que? Anátema, ou seja, maldito. Por quê? O apóstolo Paulo sabia que a Escritura, a Bíblia, ela é única, ela é única. Se alguém vier te ensinando novas doutrinas, toma cuidado, considera maldito, porque isso não vem de Deus, tá bom? Então, como que eu vou saber? Aí você fala, como é que eu vou saber então que é nova doutrina, que é algo do tipo? Gente, é só você pegar essa doutrina, buscar na Bíblia, se ela bater com o que está na Bíblia, entendeu? E esse profeta não estiver puxando isso para ele, porque geralmente o profeta fala assim, Deus me falou isso, isso, isso e isso. Pera aí, se está na Bíblia, Deus não precisa falar duas vezes, está lá na Bíblia, vai ler que você vai descobrir onde é que está. Agora, se ele falou, se ele não utilizou essa, Deus me falou isso, o que você vai fazer? Olha, ele me deu uma doutrina aqui. Vamos pegar um exemplo, a doutrina do juízo investigativo, né? Vocês vão estudar a respeito disso, vocês vão descobrir o que eu estou falando. Então, peraí, onde é que está essa doutrina na Bíblia? Não tem. Então, peraí, de onde que veio isso? De onde que surgiu isso daí? Da cabeça do falso profeta. Espalhou? Espalhou. Existe hoje em dia? A reveria. Então, tome muito cuidado com isso. Gente, novas doutrinas não existe. Isso é coisa de falso profeta. Doutrina que existe, doutrina que está na Bíblia, tá? Doutrina válida, doutrina que está na Bíblia. E somente ela. Como você vai descobrir isso? Lendo a Bíblia, tá bom? Então, o Timóteo, ele vem falar com a gente lá no seu capítulo 3, exatamente isso. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa ou apta, né, para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em o quê? Em justiça, tá bom? E está atribuindo isso a quem? A escritura divinamente inspirada. Por quê? Se você for ver, o falso profeta, o que ele vem mostrar também? Ele vem mostrar uma justiça também. Mas a Bíblia vem e fala assim, a minha justiça não é como a sua justiça. Deus falando com a gente, tá? Que a justiça dele não é como a nossa justiça. Então você vai pegar, se for algo dentro desse cunho de justiça, o que você vai fazer? Vai pegar e vai descobrir, peraí, deixa eu ver, se está batendo com a justiça que Deus mostra lá na Bíblia. Opa, não bate não, falso profeta, ó, corre, rapina. Então, essa doutrina, tá bom? O que é doutrina aqui? Ó? Vamos ver aqui. Doutrina, gente. Doutrina é uma série de ensinamentos, tá? Que te levam a um fim específico. Que fim específico seria esse? Esse fim específico bom, que fim específico é esse que a doutrina quer te levar? Levar ao conhecimento da vontade de Deus, tá? Toda doutrina ela é exatamente para isso. Ela é para você ser levado àquilo que Deus quer, que você conheça, que você pratique a forma que você seja, que você ande, que você seja, né? Que você ande, que você proceda, suas ações, reações, é de fato aquilo que aquilo que Tiago, né, disse aqui no versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa toda boa obra, eu não vou perder tempo com ela não, tá? Tá aqui, ó. Para que serve a fé? Vídeo para trás aí, tá bom? Mas é exatamente para isso, a boa obra. Então a doutrina ela vai servir para isso daqui, tá bom? O falso profeta, ele vai vir te ensinar
né, algo que ele vai falsamente dizer que é da Bíblia, para te levar a um conhecimento dizendo que esse conhecimento é de Deus, quando na verdade é um falso conhecimento, é uma falsa profecia, um falso ensinamento, tá bom? Então, assim, fica bem atento quanto a isso daí, porque esse perigo para a sua fé, ele é eminente, ele é atual, ele é para agora, ele não vem nem de agora, ele já vem de muito tempo atrás, mas ele tem se intensificado cada vez mais com o surgimento de cada vez mais falsos profetas, né? Tá bom? Mas quanto ao falso profeta, né, este não fala segundo as Escrituras, né? Ele vai falar segundo ao seu bel prazer. Volta só um pouquinho comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, no seu versículo 3 e 4. Seu versículo 3 e 4. Olha só para você ver. Lá no versículo 3, Timóteo vai falar assim, ó: se alguém ensina alguma outra doutrina e não concorda com a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é conforme a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delibera acerca de questões e contendas da palavra. E aí começa a falar sobre alguns tipos de atributos que vai ocorrer por causa dessas contendas aí, que é inveja, porfia, blasfêmia, etc. Tá? Mas o que Timóteo falou aqui? Se alguém não concorda, né, com a sã doutrina, gente, são as doutrinas bíblicas, tá? As doutrinas bíblicas. Se tem alguém que não concorda, que fala ao contrário delas, né, que tem ensinamentos e esses ensinamentos mostram ao contrário daquilo que a sã doutrina vem mostrando, tá bom? Esse daí, ele, na verdade, ele é tolo, né? Ele, como diz lá no versículo 4, ele nada sabe, né? Porque ele está falando contra quem? Ele está falando contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, que é a sã doutrina, tá bom? E quanto, né, ainda falando sobre essa questão da doutrina, nós sabemos que as profecias desse falso profeta são falsas, porque a mesma não bate, né, não é de acordo com a própria Bíblia. Quer ver? Ó? Vai comigo lá em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, versículo 20 e 21. Olha para você ver o que a palavra vai falar. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, era Deus falando, em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outro Deus, com D minúsculo aí, tá? Então estou falando de deuses criados aí, não um Deus criador, tal profeta morrerá. Olha o juiz aí, ó. E versículo 21. E se disser no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Lá no versículo 22, para a gente completar. Fala assim, ó, é uma pergunta, né? Se a gente presumir no nosso coração, aí faz a pergunta, como conheceremos, né, a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22 ele responde, quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra o quê? Não se cumprir, nem suceder assim. Essa palavra que o Senhor não falou. Com soberba tal profeta o falou. Não tenhas temor dele. Olha, a gente tem um caso aí que acabou de acontecer, né? De um falso profeta profetizar aí no dia 30 agora, se não me engano, dia 30 passado, que pessoas morreriam, que era para ungir a casa, que, né, ia encontrar gente morta em, acho que, no supermercado, um trem assim. Passou, se não me engano, um dia, 2 dias, ele já voltou falando que não era bem assim. Deu dia 30, não aconteceu nada, e agora ele sumiu. Sumiu, desapareceu, ninguém sabe onde é que está. Então, olha para você ver.
Lá, que nós pegamos aonde? Deuteronômio, né? Deuteronômio o quê? Foi Deuteronômio 18, 20. Deuteronômio 18, 20 a 22, né? A gente estendeu um pouquinho. Sobre doutrina, ou falso ensinamento, ou falsa profecia, tá bom? O falso profeta ele vem espalhar tudo isso. Falsa doutrina, falso ensinamento, tá bom? E falsos juízos. Então o que acontece? Sobre isso daí, ó, como é que a gente vai saber que é falso? Quando não acontecer / confrontar a Bíblia. Por que eu coloquei que confrontar a Bíblia, pessoal? Quando você vê lá Deuteronômio falando que quando o profeta falar como se Deus tivesse falado com ele, mas sendo isso o quê? Falsamente profetizado, né? Por que eu coloquei aqui, ó, confrontar a Bíblia? Porque nós estamos lendo aqui no Velho Testamento, visto que hoje Deus não fala pelos profetas, mas fala segundo o seu Filho Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então, quando o falso profeta profetizar ou doutrinar algo, segundo Deuteronômio capítulo 18, versículo de 20 a 22, nós vamos ver que é falso quando o que aconteceu? Quando não aconteceu o que o profeta falou, segundo que Deus tinha falado com ele, trazendo para hoje, tá? Olha lá, confrontou quem? Confrontou a Bíblia. Ou seja, Deus não falou com ele. Então, por Deus não ter falado com ele, não aconteceu. Foi o que aconteceu agora, de 30 aí, ó. Que o homem falou, né? Falou abobrinha lá e o que? Não aconteceu. Tá? Não aconteceu. Depois veio, né? Não, ungir a casa é bom, né? Tipo como se estivesse falando assim, não, gente, que isso? Mandei vocês tomar banho é bom, entendeu? Quem não quer tomar banho? A mesma coisa, utilizou assim, mas gente, a gente tem que deixar de ser menino, tá? A gente tem que deixar de ser criança, porque se tratando da palavra de Deus, o juízo acerca dessas meninices é o que Deuteronômio falou. Quando o falso profeta presumia alguma coisa que Deus tinha falado com ele e não falou, o que vai acontecer? Morte. Ah, pastor, Deus vai matar o cabuquinho? Naquela época, sim. Naquela época, literalmente, falando da carne, sim. Hoje em dia, a morte é pior, tá? É a morte espiritual. É a morte espiritual. Se a pessoa morrer, aqui, ó, falsificando a palavra de Deus, sendo mentiroso, falando que Deus falou algo com ele que ele não falou, a morte é morte espiritual. Então, é a pior morte que tem, porque é uma morte eterna, tá bom? É uma morte eterna. Então, o que acontece? Tomem cuidado, tá? Com quem vocês estão ouvindo, dando ouvido aí, porque tem gente que ficou louco com esse homem falando que ia morrer um bocado de gente, que não era para sair depois de meia-noite, e estava ajudando o toque de recolhido contra o Covid e falando de Deus. Então, meus irmãos, o que acontece? É assim que a gente vai descobrir, tá bom? É assim que a gente vai descobrir a respeito do falso profeta. Então, nós vamos passar aqui para o segundo tom. Primeiro problema, qual que é o primeiro perigo nosso para a fé? O falso profeta, tá bom? Vai ensinar falsas doutrinas. Se você não tiver apto na Bíblia, você vai acreditar e vai te levar aí a andar em novas doutrinas que aparentemente faz sentido para você, mas só faz sentido porque você não é um leitor de Bíblia. Confronta, bota em teste essa doutrina, esse falso profeta, porque se ele está querendo te levar a um conhecimento que diz ser de Deus, mas não é, você vai descobrir quando não acontecer ou quando confrontar a Bíblia. Se você não fizer nada disso, aqui ó, a sua fé não vai estar em desenvolvimento, tá
bom? Você vai retroagir a sua fé. Então, toma cuidado com isso aí. Pessoas querendo vacaiar a sua fé e se você não tiver agarrado aqui, ó, onde é que está escrito Bíblia aqui? Aqui, ó, vou colocar de vermelho aqui para destacar para nós, tá? Isso aqui, para a vida do cristão, é mais importante, ó. Importante, Bíblia. Come Bíblia, mastiga Bíblia, dorme com a Bíblia, faz tudo com a Bíblia. Tem que ser Bíblia. Não for Bíblia, tem graça não. Ser cristão, tá bom? Segundo, conformismo. Não, conformidade. Com quem? Com o pecado. Conformidade com o pecado, gente. Aqui, ó. Esse aqui é o seu segundo probleminha que vai te trazer um perigo imenso para sua fé, tá bom? Aqui, ó. Não é porque você praticou que se torna legal, que se torna algo lícito para você continuar cumprindo, tá bom? Eu quero rapidamente que você vá lá em Romanos comigo. Romanos capítulo 6. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar comigo e com você. Romanos capítulo 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá bom? O pecado conformado, ele deforma a pessoa, tá bom? Porque essa posição, né, que a pessoa escolhe andar no pecado conformado, tá bom? Eu vou falar sobre o conformismo do pecado daqui a pouco. Essa posição que a pessoa escolhe andar, ela deforma. O pecado realmente ele te deforma, porque você uma vez foi salvo por Jesus Cristo, e a palavra fala que se Cristo te libertou, verdadeiramente você é liberto. Então o que acontece? Você é liberto dessa vida de pecado, você é liberto dessa vida que te traz um perigo para a sua fé. Mas, por outro lado, o que acontece? Costuma-se as pessoas conformar com isso. Olha. Costuma as pessoas conformar. Conformar com quem? Conformar com o pecado, tá bom? O parâmetro nosso do perigo aqui é o pecado, tá bom? Então, o pecado. O segundo. Costuma as pessoas conformar. O que é conformar conformar com o pecado? Você conformar com o pecado é também você tomar a forma dele, mas é você se acostumar com ele. Você está conformado, é isso mesmo e pronto. Tem muita gente que conhece a Deus, já andou nos caminhos com Deus, tá? Aí vai para o mundo, sai dos caminhos do Senhor e começa a conformar com essas coisas. Começa a conformar com o mundo, começa a conformar com a forma que o mundo age, começa com a forma que o mundo te ensina as coisas. E o mundo, como nós já vimos, né, algumas aulas para trás aí, ele te manda ao contrário das coisas de Deus. Todavia, se você está em Cristo Jesus, você está contramão do mundo também, tá? É uma via aí de que você pode estar indo a favor do mundo ou contra o mundo. Contra o mundo você está com Deus, tá bom? Então, quando você conforma com o pecado, você está deformando a sua fé. Você está deformando a sua fé. Olha para você ver. Olha para você ver. Só para a gente voltar um pouquinho só. Para que serve a fé? Para agradar a Deus. Agradar a Deus com quê? Com boas obras. Né? Não foi isso que nós aprendemos na última aula? Então, quando você conforma com o pecado, você está deformando a sua fé, porque a sua fé não vai ser mais para agradar a Deus, né? Para agradar a Deus, mas ela vai ser para outras coisas.
você vai abraçar o pecado, prostituição, e etc. Né? Tudo aquilo que você sabe dentro da Bíblia que pode desagradar a Deus. Então, segundo o que o apóstolo Paulo vai falar com os romanos aqui e consecutivamente com nós, os leitores da palavra de Deus, o salário, o salário do pecado é o quê? É a morte. Por que é a morte? Porque a sua fé te leva a quem? A Deus. Te leva a Deus. E Deus, ele é o quê? É o dono da vida. Não é o que fala aqui, ó. Porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de quem? De Deus é a vida e a vida eterna. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. A quem a nossa fé nos leva. Né? A nossa fé nos leva a Jesus Cristo. Mas se você conformou com o pecado, você conformou com o pecado, né? Cadê o pecado? Se conformou com o pecado. Conformou com o pecado, ela vai deformar, a sua vida vai ser uma vida de deformidade. Vai deformar a sua fé, que vai te levar a desagradar a Deus. Logo, te levando ao salário do pecado, que é quem? A morte. E nós falamos aqui a respeito da morte. Jesus Cristo venceu a morte, mas quem não está em Jesus Cristo está sobre a morte. Então, se você está com a fé deformada, a sua fé, ela vai, o seu caminho, né, é receber o salário do pecado, que é o quê? Que é a morte. E essa morte aqui é a mais terrível, é a morte eterna, tá bom? Então que você entenda isso daqui, ó, meu irmão, entenda isso daqui e entenda que isso daqui é um perigo para sua fé, tá bom? É um perigo para sua fé. Conformar com o pecado, não examinar você mesmo, é um perigo para a sua fé, tá bom? Então, eu quero que você volta comigo aqui, eu quero que você ande um pouquinho para frente comigo aqui, lá para Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2. Olha aqui para você ver, ó. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o conformismo, tá bom? É o conformismo com o mundo. Porque se você se conformar com o mundo, esse segundo ponto aqui, ó, você automaticamente vai estar abraçando um molde. Você vai estar abraçando um molde ou uma figura. Você vai estar se desfigurando para se figurar com quem? Com o mundo. Para se figurar com o mundo. Se você se desfigurou da verdadeira fé, que é o dom de Deus, para se figurar com o mundo, você vai estar abraçando aquilo que o mundo tem a te oferecer, que na verdade se aproximando daquilo que Deus tem a te oferecer, não é nada, né? É só coisas que te levam à perdição. Por quê? A Bíblia é muito clara. Se você abre mão disso daqui, de se figurar com o mundo, se você abre mão de se figurar com o mundo, você abraça o que nós acabamos de ler lá no final. Você abraça o experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lê-se salvação, né? Lê-se salvação. E com isso, você não abraça esse perigo para a sua fé, tá bom? Então, qual que é o segundo perigo para a sua fé? O segundo maior perigo para a sua fé: se conformar com o pecado. Se conformar com o pecado. O pecado é aquilo que te afasta de Deus. O pecado é aquilo que te desfigura como um ser cristão e te figura como um ser mundano, né? Te figura como um ser mundano. Então, isso é um perigo para a sua fé. É um perigo. Ele vai te desfigurar, ele vai trazer uma certeza no seu coração que aonde você está, o caminho que você está, é o caminho que você é dele e pronto,
Né? Quantas pessoas já estão no mundo aí, já se entregou, mesmo já tendo conhecido o Evangelho, e as palavras é sempre a mesma. Ah, não tem jeito para mim mais não. Ah, eu não tenho volta mais não. Ah, eu não tenho solução mais não. Isso é seta maligna. O inimigo ele coloca isso na sua mente mesmo. Mas por quê? Porque você está conformando com a sua posição no mundo, tá? Então você está sendo desfigurado. Você está sendo desfigurado e está sendo figurado com o mundo. O mundo ele abraça a perdição mesmo. Ele aceita, ele se rende à morte eterna. Então quem está no mundo, quem está com essa fé dele já abalada aqui, a resposta é sempre a mesma. Não, eu não tenho jeito mais não, eu sou assim mesmo, eu não quero mais e tudo. Mas a verdade é que isso é só um reflexo da sua desfiguração da fé verdadeira, mas a sua figuração com o mundo, tá bom? Então esse é um perigo. Cuidado para você não estar se conformando com as coisas do mundo. Tá bom? Cuidado para você não estar ouvindo um falso profeta e aprendendo doutrinas que vai te levar a isso aqui também, tá bom? Então esse aqui, pessoal, é os dois perigos que eu aconselho vocês a estar aí se municiando contra, visto que nós estamos no período da apostasia da fé, você está se municiando contra, porque isso aqui vai te trazer um grande fortalecimento para a sua fé, porque quando vier um falso profeta, quando vier o mundo bater a sua porta para te oferecer pecado, você vai entender que você não está figurado com o mundo, mas você está figurado com a sua fé em Cristo Jesus. E vai aprender a rejeitar as falsas doutrinas, vai aprender a rejeitar a conformidade com o pecado, tá bom? E só para a gente finalizar, pessoal, para quem está vendo aqui, não significa que se você uma vez pecou, tá bom? Você já abraçou a morte. Não é porque você está em Cristo Jesus que você não falha. Você falha sim, tá bom? Mas a diferença daqueles que falham e está firmado na fé e a diferença daqueles que falham e está firmado aí no conformismo com o mundo, né? Na conformidade com o pecado. Os que estão de conformidade com a fé sempre retrocedem a Deus, pedindo perdão, confessando ali, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo o quão pequeno é e a sua necessidade de um perdão de Cristo Jesus. Por outro lado, aqueles que estão conformados com a fé sempre falam, não tem jeito para mim, eu já estou perdido, não tem solução, tá bom? Mas para você que está no mundo e acha que não tem solução para você, eu quero falar para você que esse retrocesso, né, você sair daqui, ó, esse conformismo que está te levando para a morte, a chegada da fé, do dom verdadeiro de Deus que te leva à graça, à salvação, é possível, tá bom? É só abrir o seu coração para que você entenda que tem solução para você voltar para os braços do Senhor e esse vazio no coração aí ser sanado com a presença do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Nós nos vemos aí na próxima quinta-feira, trazendo mais uma temática aí sobre a fé, tá bom? Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento ou você queira acrescentar algo, é sempre bom, tá bom? Deixa nos comentários aí e se inscreva, deixa o like se você estiver gostando, tá bom? E dê a sua sugestão aí para outras coisas que você queira saber, tanto sobre a fé quanto fora da fé. A gente pode abrir novos ensinos aí. Amém? Deus abençoe vocês, até a próxima quinta-feira.